Eu imagino que tenha gente que esteja me vendo que fala, esse rosto é parecido. Eu já vi em algum lugar. E pode ser que sim. Porque, afinal de contas, durante 21 anos da minha vida, eu me dediquei a aparecer na telinha, para ajudar as pessoas a contar as suas histórias. Porque, apesar de que, quando a gente assiste a televisão, a gente vê, às vezes, a âncora do jornal, a repórter que aparece alguns segundos, mas a verdade é que as histórias mais importantes são contadas pelos nossos entrevistados. Essa Maria aqui, filha do Paulinho, com quem eu aprendi a ser corajosa. E se eu estou aqui nesse palco, eu devo muito a ele. Filha da Cláudia, que é uma educadora, que me ensinou os valores humanos, uma professora que me inspirou a fazer essa transição de deixar a TV e agora o que eu faço. E esposa do senhor Márcio Leite, que foi quem preparou essa apresentação maravilhosa que eu espero dividir com vocês. E o nosso mestre sem cerimônia foi muito sábio ao dizer que só há comunicação efetiva quando eu levo em conta o que o outro entende daquilo que eu disse. Porque comunicação é muito mais sobre o resultado que vocês vão ter ao pensar sobre o que eu disse aqui do que propriamente sobre o roteiro e o script que eu preparei para estar aqui nesse palco. Autoconhecimento, sim. Porque se eu não me conheço em profundidade, aí eu tremo, eu fico insegura, eu não sei o que dizer, e até sabendo o que dizer, eu passo um recibo de que eu não gero confiança e credibilidade com a minha comunicação. E não é nada disso que a gente não quer. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, autoconhecimento, autotransformação, mas não é sobre falar com o outro? Não é sobre o que o outro vai entender? Eu tatuei na pele o meu VQV, que é o objetivo da gente entender que o caminho é de troca. E como eu gosto de dizer, precisamos andar com a nossa tecla SAT ativada. Maria, que tecla SAT é essa? Na televisão é SAP. Você não errou, não? Não. Quando eu falo de VQV, eu estou falando sobre o nosso potencial de gerar valor para o outro. E para eu gerar valor para o outro, eu preciso estabelecer o quê do relacionamento de qualidade. E o último V, de dar visibilidade a quem eu sou, de contar a minha mensagem, de pôr um holofote sobre quem eu sou. A gente vive um mundo de tecnologia, de inteligência artificial, onde eu converso com um chat e digo, quero 7 cards de um carrossel sobre conteúdo de calendário editorial. Prepara para mim, ChatGPT. Ele vai te entregar o resultado. Agora, tem algo que pode existir inteligência artificial, o robô mais moderno, a tecnologia mais eficiente e que não vai ser substituível. E sabe o que é? Nós mesmos. Porque, ainda que alguém escute a minha TED e queira reproduzir o meu conteúdo, ou queira replicar o meu método, ou ensinar a minha metodologia, ele nunca vai ser Maria. Porque Maria só tem uma. Por isso, o processo é de autoconhecimento. Porque, enquanto eu não tiver o potencial de entender que a gente comunicar de maneira efetiva é um processo de construção. E aí, qual que é o grande problema? A gente quer, já na primeira, parecer perfeito. Isso é incrível. E aí, a gente mira no outro, ou olha para o retrovisor, como eu costumo dizer, porque, ao invés de você se dedicar a olhar para você internamente e entender que você é um ser único, que tem um DNA, que é a única coisa que ninguém nunca vai poder copiar, é o seu DNA, é a sua genética, é quem você é o seu sotaque, é a forma com que você vive, são as suas crenças e os seus valores. Se você não permite que o mundo te conheça em profundidade e não revela a sua identidade, porque todas as pessoas que estão me assistindo, que estão me ouvindo, que estão prestando atenção na minha mensagem, cada uma tem uma lente para ver o mundo e vai ter uma interpretação daquilo que eu disse.
Se eu não tenho a escutativa do outro a quem eu decido servir, e aí vamos à tecla SAT, é sobre servir, amar e transbordar o que está dentro. Não tem outro caminho. E aí você pode estar perguntando, para você é fácil, 21 anos na TV, né? Já sentou lá, já foi repórter nacional, internacional. Falar que comunicar é fácil, é simples, para quem fez isso 21 anos, chegamos no ponto. A comunicação, naquilo que eu acredito, é uma habilidade treinável. Para eu ficar com um corpo esbelto, eu vou lá e faço musculação. Se eu quero emagrecer um pouco mais, eu cuido da minha dieta. E aí eu quero comunicar bem, mas eu não comunico. Eu fico esperando, está perfeito, está bom, está incrível, para começar. Eu só posso melhorar aquilo que eu já comecei. A comunicação se faz nessa jornada, nessa sua capacidade de construir, de dar passos. E como eu vou brilhar lá, Maria, na frente das câmeras, redes sociais, falar do meu produto, falar do meu serviço, sem ficar parecendo um vendedor chato que só faz oferta? Pelo processo de entender que há uma série de oportunidades. Se você for pensar que a sua mensagem hoje no físico tem um potencial de atender um número limitado de pessoas. E se a gente lida com 2 ativos que a gente não tem controle sobre ele, o ChatGPT não vai resolver, e nenhuma inteligência artificial, é que temos tempo e energia limitados. Como é que eu amplifico o poder da minha mensagem e faço com que o meu propósito, o meu sentido e o meu significado ganhe mais potencial e força, para que as pessoas possam me ver como líder, como um protagonista daquilo que eu acredito, a minha causa. Agindo com disciplina, porque disciplina é liberdade, já dizia o poeta. Com dedicação, com determinação e tendo devoção a uma causa. Porque quem não tem devoção a uma causa tem uma vida sem graça. A gente tem que defender as nossas bandeiras. E o que faz com que o nosso conteúdo seja incrível, tenha a nossa assinatura e tenha esse DNA maravilhoso, é a nossa capacidade de revelar ao mundo a nossa autenticidade, aquilo que a gente tem de exclusivo e que é incopiável. E, às vezes, para chegar no topo, para ser visto como o número 1, quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu já sabia, desde o princípio, que o que eu queria era fazer televisão. Eu tinha certeza e muita clareza. Tanto que, aos 17, eu fui lá para a frente da câmera, no meio de uma BR, para gravar a minha primeira aparição para a televisão. Foi fácil? Não, foi desafiador. Mas eu, Maria, sou alguém movida a desafio. E tenho, dentro do meu coração, um desejo ardente por servir ao outro com o meu talento e com o meu dom. E essa é a comunicação efetiva que eu quero que vocês entendam como possibilidade. É sobre cultivar um jardim de conteúdo, como eu gosto de dizer. Antigamente, a gente, para se posicionar, para ser visto como líder, para se destacar no mercado, bastava ser um profissional bem-sucedido. Se é um médico, escolhe um lugar bacana e abre o consultório. Se é um advogado, se posiciona bem e está tudo certo. Mas hoje não basta mais ser bom. A gente precisa mostrar que a gente é bom. E se a gente precisava ser enxergado por aquele produtor de pauta para que aquele assunto da pessoa é interessante, dá uma chance para ela aparecer na televisão em uma entrevista ao vivo, quem sabe uma reportagem. Hoje a gente tem um celular com uma conexão com o mundo, que permite que a gente possa direcionar, orientar e gerar senso de pertencimento e identificação. E quando a gente começa nesse ato generoso de servir, amar e transbordar, naquele equilíbrio da balança de que eu primeiro preciso me doar para que depois eu possa receber, eu crio comunidade. E quando eu faço isso com constância, eu passo a dar sentido e significado à minha mensagem. E quando eu cuido da minha comunicação e tenho um posicionamento muito assertivo e faço a escolha das palavras que são simples, comunicação efetiva não é sobre falar difícil, porque se eu digo algo e o outro não me entende, que efetividade que essa comunicação tem? Nenhuma. Nenhuma. E como é que eu começo a gerar mais valor? Eu disse para vocês, relacionamento de qualidade. É escuta ativa. A gente precisa observar no nosso dia a dia, no contato com quem é o maior interessado na nossa comunicação, quais são as perguntas mais comuns que me fazem na minha área. O cliente que eu atendo, o que ele primordialmente quer saber?
eu só vou produzir um conteúdo que é útil e que é interessante se eu estiver verdadeiramente interessada em quem eu sirvo. Se eu relaciono, faço escutativa, não tem como o meu conteúdo não ser de qualidade. Sabe quando você está assistindo alguém e você fala, como sabe que é isso que eu penso? É alguém que se dedicou a esse passo de entender que é sobre ir para dentro, se conhecer em profundidade, para encontrar aqui o pilar da confiança e da credibilidade, para entregar isso para o mundo na forma de uma mensagem. E aí, se você quer se posicionar, se você quer se destacar, se você quer ser lembrado, se você tem a vontade de deixar um legado, não dá para fazer só de vez em quando, como se fosse um cometa. Para a gente se consolidar em qualquer área que a gente escolha, que a gente quer se posicionar e quer virar líder naquele mercado, tem que agir com constância e brilhar todos os dias. Se a gente decide que a gente quer deixar uma marca no mundo, a gente tem que comunicar com mais pessoas. E o mundo tecnológico já veio com todas as oportunidades, tudo pronto para que a gente apenas passe a executar essa comunicação. A disciplina que eu tenho veio aí, dos vários anos de balé clássico que eu fiz, de frequentar um conservatório de música, porque, às vezes, a gente precisa de metodologia e de técnica que vai nos mostrar o caminho para que a gente entenda que, se a gente é único, eu não tenho que me comparar com o outro. Eu só posso me comparar hoje com a versão de quem eu fui ontem. A era é de hiperconectividade. E o que as pessoas mais buscam hoje? É exclusividade. É uma experiência única. Elas querem um contato, uma proximidade maior com quem você é, pela oportunidade de ter uma troca com você. É o caminho, sim, da empatia, de olhar o outro, de ter um pouco mais de compaixão. Porque não basta mais que eu seja a maior autoridade se as pessoas não me reconhecem como tal. Comunicar de maneira efetiva é revelar quem você é e qual é a transformação que você gera. Que, muitas vezes, a gente gasta tempo fazendo ofertas e falando de características e de benefícios daquilo que a gente entrega na forma de um produto ou de um serviço, e não é sobre isso. É sobre você ser um resolvedor de problemas. Porque é isso que a gente é, no final das contas. Desarmadores de bombas, de situações que o nosso conhecimento, o nosso know-how, a nossa expertise, quem a gente se formou com a nossa história, por ter vivido o que a gente viveu, eu, Maria, bailarina, eu, Maria, jornalista, eu, Maria, professora universitária, a Maria que é filha, a Maria que é esposa, e aí eu coloco luz sobre tudo isso, das minhas crenças, dos meus valores, e eu passo a ser vista, podendo ser lembrada, escolhida e recomendada. Que é o que eu aprendi no caminho de autoconhecimento, na minha busca de algumas viagens que eu fiz à Índia, onde eu aprendi sobre a educação dos valores humanos. E aprendi que, quando eu desperto para quem eu sou, eu lidero um movimento. Na TV, que só quando eu faço a pergunta correta é que eu tenho a capacidade de ter essa comunicação efetiva. E medo, se tem medo, vai com medo mesmo. Usa o medo a seu favor, porque o medo gera uma energia que é impulsionadora. Só que a gente vai nesse comando da mente e impede o coração de agir. Coragem é a capacidade de agir com o coração. E é o meu desejo que vocês tenham a segurança de manterem unidade, pensamento, palavra e ação. Porque, se aquilo que eu penso é congruente com a forma com que eu falo e a minha ação reverbera isso, a minha comunicação efetiva é leve. Eu não estou montando um personagem, fingindo ser aquilo que eu não sou. Servir, amar e transbordar. Esse é o meu lema. E todas as pessoas que passam por mim, seja através do meu conteúdo gratuito, que está disponível nas redes sociais, seja numa entrevista, numa palestra, é o que eu prego sempre. Se o seu olho está no outro, na tentativa de servi-lo, não tem como dar errado. E o passo a passo que eu recomendo para esse processo de autoconhecimento, de se conhecer, são os 5 valores humanos fundamentais. O primeiro, da paz. Porque, se eu estou em paz, eu fiz o que precisava ser feito. Eu estudei, eu sou uma profissional que me dediquei, que leio, que viajo, que busco ter experiências. Eu tenho clareza que, sim, eu tenho muitos potenciais, mas que eu também tenho vulnerabilidades e que eu não preciso escondê-las. Elas também me conectam com o outro. O segundo passo é amar o que eu falo.
Quando a gente ama o que a gente fala, quando a gente ama o que a gente faz, o brilho no olho vem de maneira muito natural. E aí a gente se empenha, aí a gente consegue agir com determinação, com disciplina. O terceiro é a conexão com o Ser Supremo. Postura ajuda muito em comunicação. Se você imaginar que tem uma linha imaginária que te conecta a Deus, sobre a minha crença, sobre a fé que você professa, você encontra entusiasmo. Você sente aquela força divina, aquela centelha que há dentro, te fazer acreditar. E aí você passa a agir com não violência. Porque você começa a entender que você é uma autoridade, que você tem resultados e que são um mérito de virtudes e dons que você tem. E aí é o passo da retidão. Qual é a ação correta que eu preciso ter? A ação correta de ter a coragem de agir com o coração, ao invés de deixar que essa mente, que mente muito, possa te dominar. Quando eu faço esse passo de estudar, de me empenhar, de agir com entusiasmo, eu me empodero, a minha comunicação é efetiva e é eficiente. Porque eu revelo o meu DNA, que é aquilo que eu tenho de único, que é a minha essência. É como se fosse um cheiro. Todos nós temos um cheiro, uma fragrância, que o mundo, por vezes, não tem a chance de conhecer. Porque a gente fica com tanto medo e a gente vem para dentro de um casulo, ao invés de deixar transparecer isso. Educar é a nossa capacidade de inspirar pelo exemplo, de transbordar o nosso talento, de comunicar a nossa mensagem. E cultivar esse jardim para que a gente possa atrair as pessoas certas é o caminho mais eficiente. Se a gente pensar que uma comunicação escrita tem um poder, e quando a gente olha para a estatística, a gente vê que um vídeo tem 6.000 vezes mais chance de potencializar a sua mensagem, de fazer com que as pessoas tenham acesso a quem você é, não dá mais para recusar essa oportunidade. O meu desejo para vocês é exatamente como eu aprendi com o Mário Quintana, que todos nós possamos parar de correr atrás das borboletas, cuidar do nosso jardim para que as borboletas sintam a nossa fragrância do nosso DNA único e queiram estar mais perto da gente. Desejo que vocês se inspirem nesse ato generoso de que a quem muito é dado, muito será cobrado, e de entender que qualquer talento, qualquer dom, qualquer coisa que você saiba fazer é algo que está tirando o sono de alguém do outro lado. E guardar esse conhecimento para você é um ato muito egoísta. É sobre dar e receber. É sobre não precisar ficar correndo atrás, se matando para convencer. É você ter despertado nas pessoas o senso de pertencimento. Se depois de ouvir tudo isso, vocês estão prontos para cultivar o jardim de vocês, eu estou aqui pronta para servir, amar e transbordar quem eu sou, para que mais pessoas possam dar poder à mensagem que tem nesse mundo. Gratidão.